E aí, galera, é isso aí, ó, preparei para vocês hoje aqui, tudo bem? Tudo bem? E aí, preparei para vocês hoje aqui, ó, dilatação térmica. Então vamos continuar o nosso conteúdo aqui com mais uma aula no nosso quadro negro aqui. Vamos lá então, né? Bom, o que a gente vai ver então hoje aqui, né? Dilatação. O que você preparou para nós hoje, professor? Professor, o que você preparou para nós hoje? Vamos ver aqui então. Então olha aqui, ó, dilatação térmica. Então dilatação térmica. O que é isso, professor? Dilatação. Bom, dilatar é aumentar de tamanho, né? Dilatação. Mas existe dilatação e existe contração, tá? Então vai ter assim, dilatação térmica. Dilatação é um aumento de tamanho que depende da temperatura, seria isso então, tá? Seria assim um aumento de tamanho ou uma contração que depende de temperatura. Aumento de tamanho de quê? Dos corpos, né? Dos corpos. Da matéria. Tudo que é matéria, tudo que é corpo, ele é feito de matéria. E a matéria no seu estado fundamental, ela é feita de partículas, ela é feita de átomos, de moléculas. A gente diz partículas, né? Os átomos são feitos de partículas elementares. Então, essa matéria, ela vibra, tá? Microscopicamente, nada está parado. Meu amigo, minha amiga, nada está parado. Você está vendo, agora aí tudo se movimentar na sua frente? Não, né? Está parado, mas assim, microscopicamente, tudo tem um movimento de vibração, tem um vai e vem eterno, tá? Até mesmo uma matéria que tiver muito fria, gelada, com gelo abaixo de zero, ela tem uma vibração, certo? Então, por quê? Porque os elétrons estão vibrando dentro dos átomos, os átomos estão vibrando dentro das moléculas, né? E assim por diante. E dentro do próprio núcleo do átomo também tem uma vibração microscópica. Então, tudo tem vibração, a matéria sempre está vibrando, tá? Então veja bem, a vibração dos constituintes da matéria. Essa vibração, ela pode ser maior, mais intensa, ou ela pode ser menos intensa, dependendo da temperatura do corpo, dependendo se o corpo recebeu energia ou ele não recebeu energia, ou ele perdeu energia. Então esse estado vibracional do corpo, ele vai alterar, ele altera se o corpo recebe energia ou se o corpo perde energia. Energia térmica, calor, né? Energia térmica. Bom, então, vibração dos constituintes da matéria. Então, o que causa essa dilatação térmica, tá? Ela vai ser a vibração dos constituintes da matéria. Professor, por que você colocou constituintes da matéria? Porque a matéria ela é constituída de átomos, de moléculas, então depende da substância que você está lidando, né? Você pode estar lidando com substância que é formada por átomos que não estão ligados em forma de moléculas, então tem várias maneiras de a matéria estar montada, né? Como está montada aquela substância, né? Ela está montada com átomos, ela está montada átomos formando moléculas. Como é que aquela substância está montada? Então, por isso eu coloquei assim, os constituintes da matéria, tá? Então, a vibração térmica dos constituintes da matéria, tá? Então, aqui eu coloquei aqui, representando então esse constituinte da matéria, eu coloquei aqui uma bolinha número 1. Tá vendo a bolinha número 1? Pode ser átomo, pode ser um átomo, pode ser uma molécula de uma substância, tá? E a bolinha número 2? A bola número 2 também, né? Um átomo ou uma molécula, é um constituinte da matéria, tá? Aí você escolhe se é átomo, se é molécula, tá? O que importa é que está vibrando, tá bom? O que está vibrando. Então veja bem, o constituinte da matéria aqui, ele vibra. Então ele faz assim, se ele recebe energia, se a temperatura, se muda a temperatura, o que acontece? Ele começa a vibrar mais. Veja bem, a bolinha número 1, que, né, o nosso vamos falar átomo, né, ou molécula, vamos chamar átomo. Então a nosso átomo aqui, ou a nossa molécula, ela está vibrando, ó, ela faz um movimento de vai e vem. Tá vendo? Ela está nessa posição, aí ela vai para lá, depois ela volta, vem para cá, vai e vem, tá vendo? Vai e vem. Então, ó, ele vai, depois ele volta, depois ele vai de novo, volta de novo, ele fica indo e voltando, tá vendo? Então tem a posição dele aqui, ó, tem a posição no meio dele aqui, né? Tá? Será uma posição dele
uma posição do meio da trajetória dele, do vai e vem dele, né? Isso é isso? Tá. Se ele recebe energia, se a temperatura aumenta, em uma temperatura T1, em uma temperatura T1, tá vendo? Em uma temperatura T1, né? Ele tem essa vibração, então tem uma amplitude, o movimento dele tem uma amplitude do movimento dele, né? Esse vai e vem, ele vai até uma posição e volta a outra posição. Agora, se aumentar a temperatura, T2, temperatura T2 maior que a temperatura T1, o que vai acontecer com ele? Essa vibração dele aumenta de amplitude, esse vai e vem, ele aumenta, esse vai e vem dele aumenta, ele vai mais longe e volta mais longe, entendeu? Ele vai mais longe, vem mais longe, vai mais longe, vem mais longe. Então, isso aqui vai aumentar, né? Então, essa amplitude do movimento dele, certo? E aqui você tem, então a gente tem uma outra molécula aqui do lado dessa, ao lado da molécula 1 tem a molécula 2, certo? E a molécula 2 também começa a vibrar, ela também está vibrando com uma tal vibração na temperatura T1, né? Então são átomos, são moléculas, a molécula 1 e a molécula 2 são de um mesmo corpo. Então elas estão no mesmo corpo. As duas próximas uma da outra. Essa está vibrando e essa está vibrando, né? Na temperatura T1, as duas estão vibrando de uma maneira, certo? Com uma dada amplitude, certo? Pode perceber que elas estão mais longe uma da outra, né? A molécula 1 e a molécula 2 tem uma distância entre elas, certo? E elas vibram, não é isso? Então, quando essa vibra para cá e essa vibra para cá, elas têm uma distância entre elas, não é isso? Tem uma distância entre elas. Mas se a temperatura aumentar de T1 para T2, tá? O que acontece? Essa molécula 1 começa a vibrar indo mais longe. E essa molécula 2 também começa a vibrar indo mais longe. Elas são ligadas por forças eletromagnéticas, tá? São forças eletromagnéticas, tá? Que ligam a matéria para formar moléculas e tal, né? Bom, então aqui, ó, então você vai ter uma aproximação, certo? Elas vão se aproximar mais uma da outra, tá? E elas também vão se distanciar mais uma da outra, tá? Ó, a molécula 2 quando está aqui, e a molécula 2 quando está aqui. A molécula 1 quando está aqui, e a molécula 1 quando está aqui. Agora, você pode perceber aqui embaixo que a molécula 2, ela fica mais longe da molécula 1. Ela pode ficar mais longe da molécula 1, né? E a molécula 1 pode ficar mais longe da molécula 2. Então, essa distância média entre elas aumenta, certo? Então, essa distância média entre as moléculas 1 e 2, ela aumenta quando a matéria vibra mais, tá? Então, quando a vibração da matéria aumenta essa distância média entre essas moléculas, tá? Então a gente pode concluir o que? Que no aquecimento, o movimento de vibração é mais violento. E as moléculas, ou átomos, né, as moléculas, elas se aproximam e se afastam mais uma da outra. E a distância média entre elas aumenta. Por isso ocorre um aumento de volume do corpo, que a gente chama de dilatação, certo? Então é isso, o corpo não é formado pelas moléculas. As moléculas não se afastam uma da outra mais do que antes. Então é por isso que o corpo se dilata, certo? Então é isso. Bom, essa dilatação das moléculas do corpo, ela cria alguns problemas, né? Alguns problemas que também podem ser soluções, mas eles são problemas, por exemplo, cria problemas, por exemplo. Por exemplo, se você está fazendo alguma coisa que você quer que seja de um tamanho, certo? E aquilo vai mudar de tamanho, ele vai mudar de volume, ele vai aumentar, as suas dimensões vão aumentar se a temperatura esquentar. Então isso é um problema, né? É um problema que você tem que resolver, não é isso? Você está fazendo lá um motor de um carro, por exemplo, um motor de um carro, né? Um cilindro e o pistão. Não, o cilindro e o pistão tem que ter uma folga muito pequena entre eles, certo? Se essa folga for maior, o motor perde desempenho. Se essa folga for maior. E se essa folga for menor, o pistão encosta no cilindro e o motor não funciona. Então você tem que ter aquela folga certa, certo?
Então essa dilatação, então você vai ter que planejar com os materiais certos o quanto que um vai dilatar e o quanto que o outro vai dilatar, para não ocorrer problema. Então você vai ter que ter uma maior precisão, né, devido a essa dilatação, para fazer as coisas que você quer fazer, né? Por exemplo, problemas que geram essa dilatação, né? Nas linhas de transmissão de energia, por exemplo, aqueles cabos de energia enormes, né, que levam energia aí pelo Brasil afora, ligam o Brasil de um canto ao outro levando energia. Aqueles cabos, eles dilatam, né? Eles dilatam. E se você não fizer um cálculo correto para instalar aqueles cabos de energia, pode ser que quando ocorra uma dilatação, você tem que saber a temperatura média do lugar onde está instalando aqueles cabos. Pode ter uma dilatação muito grande e aqueles cabos começarem a encostar no chão, é isso? Ou se você instalar eles num dia frio, e aí depois a temperatura esfriar mais, não é isso? Eles podem arrebentar, né? Então, dependendo da quantidade da variação de temperatura, de como você instalou o cabo, por exemplo, um fio, né? Você vai instalar um fio de energia no poste, certo? Os fios, eles dilatam e se contraem, não é isso? Então você tem que ter uma noção, você tem que deixar uma folga, não é isso? Então isso gera problemas, né? Que mais? Dilatação do ferro e do concreto, eles geram, qual o problema que eles geram, né? As rachaduras nas nossas construções. Vocês já perceberam, né? O cara vai lá e faz a calçada dele, né, com concreto, e logo depois de uns dias está tudo rachado, né? Por quê? Dilatação, né? Dilatação do concreto. Os edifícios, né? O ferro dilata, e o concreto também. Então você vai precisar ali de bolar uma maneira, né, para você conseguir fazer essa estrutura sem ela rachar, certo? Porque os materiais, eles dilatam e se contraem, tá? Então isso é um problema que gera essa dilatação térmica. Outro problema que essa dilatação térmica pode gerar, né, por exemplo, que é muito comum, isso é até engraçado, né? Não sei se já perceberam, na odontologia, a obturação metálica, aquelas obturações metálicas, elas expandem e contraem mais do que o dente. O dente, ele tem a expansão e a contração dele, que é pequena, né? Mas aquelas obturações metálicas que os dentistas fazem, existem materiais melhores e materiais piores. Então vai existir obturações melhores e obturações menores, dependendo do material, né? Mas aqueles metais da obturação que são feitos, né, eles se contraem e se dilatam, tá? Então é por isso que às vezes causa uma fenda, a obturação cai, tá? Pela qualidade do material que foi feita a obturação. Se você come alguma coisa quente, bebe alguma coisa fria, bebe alguma coisa quente, come alguma coisa fria, então isso vai influenciar, tá? Ali na qualidade da obturação que o dentista fez, certo? Aí pode gerar fratura, né? Infiltrações no dente, certo? E isso devido a aquela comida quente, comida fria que a pessoa come, né? Tá? Então isso é mais um problema que essa dilatação pode gerar nos materiais, né? Que pode ocorrer. Outro problema, os motores de carro, que a gente até falou, né? Os motores podem fundir, né? Porque o material em alta temperatura, ele se funde, né? Por exemplo, ele se funde, ele perde a forma. É isso, por exemplo. O motor do carro, ele não tem que ter a forma dele para o carro funcionar. Tem que ter a forma, não é? O cilindro, o pistão, as bielas, o virabrequim, a árvore de manivela, tudo ali tem que ter a sua forma para o motor funcionar perfeitamente, não é isso? Então aí, e o aquecimento, ele é um problema, porque o aquecimento pode dilatar alguma peça. O aquecimento em excesso pode levar uma peça a se dilatar e perder a forma dela, e todo motor entra em pane, né? Ele estraga todo. Por isso que fundir, o que é fundir? É perder a forma, né? O metal perde a forma que ele tinha que ter, certo? Aí você te diz que o motor fundiu, né? Porque esquentou a temperatura. Então por isso que você tem que bolar um sistema de arrefecimento do carro, né? Um sistema para refrigerar o motor do carro. Uma água, né? Por mangueiras,
Você tem que ter uma bomba d'água. Essa água vai ter que passar para tirar o calor das peças do motor, não é isso? Entrar em contato com essas peças e depois essa água quente vai ter que ser resfriada por uma ventoinha, né? E essa ventoinha também, para esse resfriamento, né? A ventoinha resfria a água e liga. Curioso que é uma lâmina bimetálica que a lâmina bimetálica que aciona a ventoinha para refrigerar a água, né, do carro. Essa lâmina bimetálica ela liga o circuito para a ventoinha funcionar justamente porque ela se aqueceu. Então você tem um problema, você tem aí o problema que a dilatação térmica está causando, e a própria dilatação térmica está ajudando a solucionar ele, né? Então ela tem um lado bom e um lado ruim, né? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, então a dilatação térmica não é diferente, né? Outro problema, os circuitos elétricos, né? A corrente elétrica, ela pode aquecer um circuito. E para não derreter, os fios do circuito não derreterem, né? Porque dependendo da intensidade da corrente elétrica, quando a corrente elétrica é muito intensa, aquele circuito ele se aquece, tá? E aí então você vai ter que criar peças como disjuntores, fusíveis, né? Que muitos deles também eles precisam do aquecimento para eles funcionarem, né? Eles servem para isso, para não deixar aquecer o circuito. Então a dilatação térmica ela gera muitos problemas, né? Problemas práticos do nosso dia a dia, tá? Então vamos ver aqui então como é que funciona essa dilatação térmica, né, professor? Então vamos aqui, ó, a dilatação térmica. Então a dilatação térmica, primeiro ver a dilatação térmica linear, tá? Primeiro nós vamos ver o caso linear. A dilatação térmica linear dos sólidos, tá? E dos sólidos primeiro, tá? Por que linear? Linear é assim, o espaço é tridimensional, não é isso? O espaço não é tridimensional. Quando um corpo dilata, ele dilata em todas as dimensões. Meu amigo, o corpo dilata em todas as dimensões, mas às vezes você pode separar uma dimensão só para estudar, tá? A gente separa uma dimensão para estudar, certo? Como é que é isso, professor? É assim, nós vamos considerar aqui então um corpo que pode ser considerado linear, como um fio, como uma barra metálica. Primeiro nós vamos estudar dessa maneira, considerando uma só dimensão, certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, um corpo que uma dimensão dele linear, né? Uma dimensão dele tem a medida L0. L0 é a medida do comprimento do corpo, certo? Comprimento do corpo. Que corpo, professor? Ora, uma régua metálica, uma barra metálica, um fio, certo? Pode ser outras coisas? Pode ser um cubo metálico? Pode ser um cubo metálico, sendo que a gente esteja considerando apenas uma dimensão dele, certo? Porque nós estamos considerando a dilatação linear, então nós estamos considerando a dilatação em uma dimensão, tá? Então aqui, ó, como é que funciona isso então, professor? É assim, ó, θ 0 é uma temperatura inicial. É assim, ó, há uma temperatura θ 0, uma temperatura inicial. O comprimento, certo? O comprimento aqui, ó, o comprimento inicial não é uma temperatura inicial. Então vai ser o comprimento inicial, tá? Então você vai ter uma temperatura inicial. O corpo, né? Ele tem um comprimento inicial de L0. L0 é o comprimento inicial. E θ vai ser a nossa temperatura final. Então é sempre assim, para ocorrer essa variação de temperatura, tem que ter para ocorrer a variação no comprimento, que é a dilatação, para ocorrer a variação do comprimento, que é a dilatação, você vai ter que ter uma variação de temperatura. Então aqui, ó, a temperatura mudou, era uma temperatura inicial, passou a ser uma temperatura final. E o que acontece então? Se a temperatura aumentar, nós estamos considerando aqui quando a temperatura aumenta, certo? Quando a temperatura aumenta, esse L0 ele também aumenta de tamanho, ele passa a ser L, certo? É um comprimento inicial, comprimento final, temperatura inicial, temperatura final.
L, comprimento final. Então aqui, ó, ele aumenta. Então ele aumenta de tamanho. Ele tinha um tamanho e ele passa a ter um tamanho maior. E essa diferença de tamanho que ele passou, que ele tem, né, agora, que ele ganhou um ΔL, que é variação do tamanho, variação do comprimento, certo? Então isso aqui ΔL, variação do comprimento. Essa variação de comprimento é a nossa dada, que a gente chama, aquela que nós chamamos de dilatação. É essa aí, ela é ΔL, tá? Ela é a dilatação, tá? Então a gente tem o comprimento inicial, o comprimento final, nós temos a dilatação, nós temos a temperatura inicial e nós temos a temperatura final, tá? Então é com essas grandezas que nós vamos trabalhar, tá? Com a temperatura e a sua variação, certo? A variação de temperatura, temperatura final menos a inicial, vai ser delta teta. Nós estamos chamando a temperatura de teta, essa é a letra grega teta, então nós chamamos a temperatura de teta. Então nós vamos trabalhar com essas grandezas. O comprimento inicial, o comprimento final, a dilatação, temperatura inicial, a temperatura final, tá? Depois também nós vamos ver a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, igual aqui, ó. Estão vendo isso aqui, ó, delta L, como é que você encontra delta L? Você pega L, que é o maior, não é isso? Menos o menor. Se você pega esse maior, tira dele o menor, apaga daqui para lá, ó, o que sobra? Esse tamanho aqui, não é? Então esse é o delta L, nossa variação de comprimento, que é a nossa dilatação. Então, vamos para o nosso próximo slide, então. Aí, galera, essa aí, então, ó, aqui a dilatação. Então nós temos aqui, ó, a dilatação, que é o delta L, tá? Ele é diretamente proporcional a L0. Então nós vamos agora aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar essas grandezas e nós vamos ver como é que elas se relacionam para a gente encontrar a fórmula da dilatação térmica. Como é que essas grandezas vão se relacionar aqui para a gente encontrar uma fórmula então para a dilatação térmica, para a gente poder trabalhar com ela fisicamente. Então é isso. Então aqui, ó, a gente tem que a dilatação térmica, então, que é o delta L. A nossa dilatação é o nosso delta L, a nossa variação de comprimento. Nós estamos trabalhando com a dilatação linear dos sólidos, então aqui, né? O delta L, a nossa dilatação de comprimento, tá? Ele é diretamente proporcional a L0. O que é isso, professor? L0 é o comprimento inicial, né? O comprimento inicial do corpo. Então, a gente vai ter aqui, então, na nossa dilatação então, linear, o seguinte, então, ó. Por exemplo, se o L0 for 10 metros, se a gente tiver um L0 de 10 metros, o que significa ser diretamente proporcional? Então vamos ver o que significa isso. Significa assim, ó, se a gente tiver um L0, um comprimento inicial do corpo de 10 metros, tá? A uma temperatura inicial θ0, então a uma temperatura inicial θ0, o corpo tem 10 metros, tá? Ele é feito de um material, não é isso? Então ele vai se dilatar de uma dada forma. Cada material dilata de forma diferente. Uns dilatam mais, outros dilatam menos, depende, tá? Então vamos supor então que esse corpo de um dado material ele tem 10 metros de comprimento, tá? A uma temperatura θ0, ele tem 10 metros de comprimento. Quando a temperatura aumentar, nós estamos considerando, para entender a fórmula, um aumento de temperatura. Então, quando a temperatura aumentar, tá? Quando for θ, essa temperatura, quando ela aumentar, esse corpo vai aumentar 1 centímetro. Vamos supor que esse corpo aumente 1 centímetro, então. Professor, essa escala está exagerada. Tá, eu exagerei um pouco na escala para você entender a questão, tá? Na verdade não dilataria tanto, mas eu exagerei aqui o desenho para você entender, né? Para a gente entender melhor. Então como é que é então? Então ele tinha 10 metros, depois que a temperatura aumentou, ele passou a ter 10,01 metros. Então ele ganhou, então você tem o comprimento inicial dele, que é de 10, e o comprimento final 10,1 metros. Então ele ganhou 1 centímetro, certo? Então esse 1 centímetro, o que ele ganha de tamanho, o que ele ganha de comprimento é a dilatação dele, tá? Então ele ganhou 1 centímetro. Tá, e se desse mesmo material, então, a gente tivesse um outro corpo, tá? Um outro corpo do mesmo material,
que tivesse 20 metros de comprimento. Se ele tivesse 20 metros de comprimento, a mesma temperatura do outro, tá vendo? A mesma temperatura, esse θ zero é o mesmo θ zero daqui. Vamos supor que seja a mesma temperatura. Só que agora é um corpo que tem o dobro do tamanho, o dobro do comprimento. Então aqui, ó, se o corpo tiver 20 centímetros, tá? Ele vai aumentar, com a mesma variação de temperatura, ele vai aumentar o dobro do que o outro aumentou. Certo? Se ele tiver 20 centímetros, ele vai aumentar 20,02 centímetros. Então ele vai ter aumentado 2 centímetros. Então, essa dilatação dele, esse ΔL dele, vai ter dobrado. Então é assim, é sempre assim que acontece. Então, na natureza é assim que acontece. Quando ele tem um tamanho, ele tem uma dilatação. Se ele tiver o dobro do tamanho, ele vai ter o dobro da dilatação. Se ele tiver o triplo do tamanho, vai ter o triplo da dilatação. Se ele tiver 4 vezes o tamanho, vai ter 4 vezes a dilatação. Então é isso que é ser diretamente proporcional. Então você tem ΔL é diretamente proporcional a L0. Então, ó, isso quer dizer o que então? Que se L0 dobra, quer dizer, se o tamanho inicial dobra, então a dilatação também dobra de tamanho. Então é isso que quer dizer, tá? Tem mais. Ele não é só diretamente proporcional ao comprimento inicial do corpo, tá? A dilatação, ela não é somente proporcional ao tamanho inicial do corpo, ela também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Aqui, ó. ΔL, a dilatação, é diretamente proporcional à variação de temperatura, tá? Ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Como é que é isso, professor? Então vamos ver aqui também um exemplo para variação de temperatura. É assim, ó, você tem uma variação de temperatura. Você tinha um corpo, tinha um comprimento de 10 centímetros, tá? A temperatura deu uma variada Δθ, que é a temperatura final menos a inicial, é a variação de temperatura, Δθ. E depois que essa temperatura variou, tá? Que ela aumentou, né? O que acontece? Ele ganhou 1 centímetro no seu comprimento, tá? Mas se essa temperatura tivesse aumentado o dobro do que ela aumentou? Se eu pegar esse mesmo corpo agora, que tem 10 centímetros, tá? E submeter ele a uma variação de temperatura que é o dobro daquela, tá? Por exemplo, vamos supor, estava 10 graus, passou para 20, não? Então aumentou 10 graus de aumento, não é isso? Se você tivesse pego aqui, ó, e fosse assim, ó, estava 10 graus, tivesse passado para 30, teria aumentado 20, então teria aumentado o dobro, a temperatura teria aumentado o dobro do que ela aumentou aqui. Aqui ela aumentou uma quantidade, aqui ela aumentou o dobro. Se acontecer isso, o que vai acontecer? A dilatação vai ser o dobro, tá? Dentro dos seus limites, é lógico. Ela vai ser o dobro, a dilatação vai dobrar, tá? Mas vai sempre dobrando, professor, até ele vai aumentando de tamanho, sempre vai... a dilatação vai ficando o dobro do que ela era, até um certo limite, né? Tá? Mas ela dobra, tá? Essa aqui é a regra para a gente chegar à nossa fórmula, tá? Bom, então disso aí a gente pode tirar qual conclusão? A gente pode tirar disso aí tal conclusão aqui, ó. Qual conclusão que a gente pode tirar, professor? A gente pode tirar essa conclusão aqui, ó. Se ΔL é diretamente proporcional a L0 e também é diretamente proporcional a Δθ, que é a variação de temperatura, então ele é diretamente proporcional ao produto de L0 por Δθ, tá? Se ele é diretamente proporcional aos dois, tá? Então ele também é diretamente proporcional ao produto dos dois. Então é isso. Isso aqui vai poder a gente tirar a nossa fórmula daqui, tá? Então aqui, ó, isso aqui é o sinal de proporcional da matemática, tá? Proporcional, sinal de proporcionalidade direta. Tá, então a gente pode dizer então que ΔL é proporcional a L0, certo? Então a dilatação da temperatura é proporcional ao comprimento inicial. E também a dilatação da temperatura ela é proporcional a dilatação de temperatura não, né? A dilatação de tamanho, a dilatação, né? Aqui, ó. A dilatação, né? Ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial. E a dilatação também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, se ela é, então, ó, né? Então, essa variação de comprimento, esse ΔL, essa dilatação, ela também é proporcional a L0 vezes Δθ. Então ela também é proporcional
ao comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Então ela também é, tá? Por quê? Matemática, é regra matemática. Se ela é diretamente proporcional aos dois, então ela também é diretamente proporcional ao produto dos dois, tá bom? Disso aqui, então, dessa proporcionalidade, de que a dilatação é diretamente proporcional ao produto do comprimento inicial vezes a variação de temperatura, a gente pode tirar então uma igualdade, tá? Criando o que? Uma constante de proporcionalidade. Então, se a gente criar um outro alfa, que vai ser um número para a gente, que vai ser a constante de proporcionalidade, esse aqui é o alfa sinal de proporcionalidade. Agora nós criamos uma constante chamada alfa, que é outra coisa, tá? Então nós criamos um número, que é uma constante de proporcionalidade, certo? Para poder transformar isso aqui numa igualdade, tá? Para poder transformar essa expressão matemática aqui de proporcionalidade em uma igualdade. Então, agora com uma constante de proporcionalidade, a gente pode escrever que ΔL, ou seja, a dilatação, ela é diretamente, ela é igual, né? Agora ela é igual, né? Ela é igual a constante de proporcionalidade vezes L0 Δθ. A gente pode dizer isso agora. E esse alfa, ele é a constante de proporcionalidade, que a gente chama na física de coeficiente de dilatação linear, tá? Então essa é a fórmula que nós vamos usar, tá? Nós vamos usar essa fórmula, certo? Aonde, professor, nós vamos usar essa fórmula? Nas nossas questões que nós vamos fazer agorinha nós vamos fazer nossas questões. Então vamos dar uma olhada aqui, né, no nosso próximo slide, que com as nossas questões, para a gente ver como é que aplica essa fórmula, então, para que ela serve, né? Você falou, professor, dilatação e tudo mais, mas como é que a gente vai lidar, então, com isso, com a dilatação? Vai fazer o seguinte, nós vamos ver agora aqui, então, o nosso próximo slide aqui, com os exemplos. Aí, galera, esse aí é o nosso exemplo de aplicação da nossa fórmula, então, da dilatação térmica, a dilatação linear dos sólidos. Então, vamos lá em diante, então, né? Vamos ver, então, como é que é isso, então, professor? Isso é assim, ó, quer ver? É assim, ó. Exemplo 1. Então, vamos ver o que ele está falando. Ele está falando assim, ó, um fio metálico, certo? Então, um fio metálico de alfa. Então, alfa é aquele nosso coeficiente de dilatação linear, nosso alfa. De alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o nosso coeficiente de dilatação linear, vai ser o nosso alfa. Ele tem esse fio, né, que tem esse coeficiente de dilatação linear, ele tem 8 metros de comprimento. Ele tem 8 metros quando a temperatura é de 20 graus Celsius. Então, esse 20 graus Celsius é a nossa temperatura quando ele tem 8 metros. Então, quando ele tem 8 metros, essa é a nossa temperatura, 20 graus Celsius. Se a temperatura chegar a 40, então a temperatura vai aumentar, não é isso? A temperatura vai aumentar. Então, a gente vai ter, então, ó, a temperatura inicial nossa vai ser 20 graus Celsius e a final vai ser 40 graus Celsius. Então, a gente tem já a nossa variação de temperatura, não é isso? Qual será a nova medida desse fio metálico? Então, a gente vai encontrar agora a nova medida do fio metálico, certo? Depois desse aumento de temperatura. Então, a gente vai ter que fazer o que? Então, a gente vai ter que encontrar, então, quanto dilatou esse fio, não é isso? Para a gente poder saber qual aumento de temperatura. Então, a fórmula aqui, ó, qual aumento de temperatura, não, cabeção, né? A gente tem que saber qual é a dilatação, né? Para a gente poder saber o comprimento dele, né? Depois de ter aumentado. Qual será a nova medida dele, né? Qual será a nova medida do fio metálico? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar a fórmula. A fórmula entrega tudo para a gente, né? Essas questões de dilatação, elas são muito simples, né? Basta usar a fórmula, que a fórmula te entrega tudo que você precisa. Então, como é que você faz? Você coloca assim, então, sempre assim. ΔL igual a alfa L0 Δθ, tá? Então, vamos lá. O nosso ΔL é a nossa variação de comprimento que a gente quer encontrar, que é a nossa dilatação, né? A variação de comprimento
delta L vai ser L final menos L inicial. É sempre assim. O delta da grandeza é a variação da grandeza, é o final menos inicial. Então, L final menos L inicial. Tá. Alfa. Alfa foi dado o valor. Então, é 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, a gente coloca 1,2 vezes 10 a menos 5. Tá. Beleza, professor? Sim. E agora? Agora a gente vai lá, então, para o nosso comprimento inicial. Ele deu o comprimento inicial? Deu. Ele falou que tem 8 metros quando é 20 graus. Então, se essa temperatura inicial, então o comprimento inicial é 8. Então, a gente coloca 8 aqui, certo? E o delta θ, que é a variação de temperatura, é 20, né? Porque ó, a variação de temperatura é a temperatura final menos inicial. 40 menos 20 dá 20. Então, 20 graus Celsius. Então, a gente vai lá agora, ó, e faz a multiplicação. Agora vamos multiplicar. Então, vamos multiplicar. Então, como é que fica? 1,2 vezes 8 vezes 20. Quanto que dá 1,2 vezes 8 vezes 20? Dá 192. Então, fica 192 vezes 10 a menos 5. Sempre mantém a potência de 10, certo? Você multiplica os números, certo? Que não são potência de 10, e a potência de 10 você mantém, certo? Então, é assim que é feito. E aí? E depois, professor? Agora, a gente pode perceber que o L0 ele é 8. Então, a gente coloca 8 aqui no lugar do L0 também. A gente efetua esses cálculos, não foi? Colocou aqui. E aqui agora, na próxima passagem da equação, a gente coloca o 8 no lugar do L0. Por quê? Porque a gente sabe que o L0 vale 8. A gente sabe que o L0 vale 8. Então, é assim. A equação é sempre assim. Se você já sabe o valor daquela letra, você vai colocando, substituindo, né? Então, agora a gente faz o que agora? A gente ficou com L. L é o quê? É o comprimento final. É o que a gente quer saber, não é isso? Aqui, ó. Qual será a nova medida dele? É o comprimento final dele. Então, o 8 que está do lado de cá negativo, ele passa para o outro lado positivo. Era menos, passou mais. Agora, basta fazer a soma. Como é que vai somar, professor? Esse número aqui, ele tem potência de 10 e esse não tem. Ora, então, primeiro a gente tem que fazer esse aqui também não ter potência de 10, né? Ou ter potência de 10 igual a potência de 10 do outro, não é isso? Na verdade, o 8, ele tem potência de 10. Tá? Ele tem. Todo número que está sozinho é multiplicado por 1. Tá? Se ele está sozinho é porque ele está sendo multiplicado por 1. E na matemática se diz assim, que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, na verdade, o 8 ele tem um 10 elevado a 0 multiplicando ele aqui. Tá? Ele tem uma potência de 10 junto com ele. Tá? Mas eu não estou enxergando, professor, mas é bom começar a enxergar, tá bom? Porque tem, assim, ó, todo número sozinho, ele está sendo multiplicado por 1, tá? E está sendo dividido por 1 também, certo? Está sendo elevado a 1, tá? Então tem essas coisas aí na matemática. Então, como é que a gente faz aqui agora, então? A gente faz assim, a gente vai transformar, então, esse 192 vezes 10 a menos 5 em um número, tá? A gente vai andar com a vírgula, né? Para ter um número vezes 10 elevado a 0, porque o 8 é 10 elevado a 0, que é 1, né? Então a gente precisa fazer isso. Então como é que faz? A gente vai andar com a vírgula. Como é que anda com a vírgula? É assim, ó. Aqui não é 10 a menos 5. Então, para você chegar no 10 elevado a 0, você vai ter que aumentar 5 unidades aqui, não é isso? Porque o menos 5 é menor do que 0, não é? Então, se você aumentar 5 unidades, você chega ao 0, não é isso? Se você aumentar aqui esse expoente, você deve, então, se você aumentou o expoente para poder chegar na potência de 10 que você queria, então você vai ter que diminuir o número. E diminuir o número é andar com a vírgula para cá, não é isso? Aqui para a nossa esquerda, não é isso? Aqui para a nossa esquerda. Diminuir o número é andar com a vírgula para a esquerda, né? Então aqui, ó, quantas casas? 5, porque a gente quer diminuir 5 unidades, não é isso? Aqui o expoente, não é isso? Diminuir não, a gente quer aumentar o expoente, né? Porque menos 5 é menor do que 0. Então, na verdade, a gente vai estar aumentando o expoente para 0, não é isso? Era menos 5, a gente está aumentando para 0. Então, vai ter que andar quantas casas, então? 5 casas, certo? Para a direita ou para a esquerda? Ora, se a gente aumentou o expoente, a gente tem que diminuir o número. Então, nós temos que andar com a vírgula para a esquerda. Então, a vírgula estava aqui. Então, ela anda 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula para aqui, né? Então, a gente fica com 0,00192 mais 8.
Então, a gente somar com 8, a gente vai com 8,00192 metros, tá? Metros. Então, aí, esse vai ser o novo tamanho desse fio metálico, depois da dilatação térmica. Tá, professor, por que você pôs um Mzinho aqui de milímetro? Se você quiser escrever, em vez de escrever em metros, quiser escrever em milímetros, você pode, tá? Se você andar com a vírgula, 3 casas para cá, tá? 3 casas para cá, tá? Por quê? Porque tá vendo os submúltiplos aqui, ó? Tá vendo os submúltiplos, né? Ó? Aqui não tem 10 a menos 3, tá? O mili é 10 a menos 3 do milímetro. Se você quiser escrever em milímetro, você pode. Mas para escrever em milímetro, você teria que colocar um 10 a menos 3 aqui, ó. Um 10 a menos 3 aqui, não é isso? Para você colocar um 10 a menos 3, ele está sendo 10 elevado a 0, não é isso? Para colocar um 10 a menos 3, você teria que diminuir essa potência de 10, né? O expoente da potência de 10, que é 0. Tá? Então, se você teria que diminuir o expoente da potência de 10, que é 0, para menos 3, então você teria que aumentar aqui, ó, esse número. Então, como é que você aumenta o número? Andando com a vírgula agora para a sua direita, né? Então, 1, 2, 3. Então, você pode fazer assim, ó. Escreve o 10 a menos 3 aqui, que é o Mzinho do milímetro, tá vendo? Você pode fazer assim também. Mas a nossa resposta da questão é essa aqui, tá? Tá em metros mesmo, a resposta é em metros, certo? Porque a gente quer o comprimento final da barra, né? E é melhor escrever em metros do que em milímetros nesse caso, né? Então você tem que saber adequar, gente, tá? Essa medida é melhor escrever em metros ou em milímetros, tá? Essa aqui é melhor escrever em metros, né? Por quê? Porque ela tem a maior parte da medida, né, em metros. Se você colocar em milímetros, né, aí fica um número muito grande, né? Então é melhor você escrever ela em metros. Tá. Bom, professor, tá, mas as duas estão certas. Então, as duas estão certas, tá? Basta saber fazer? Basta saber fazer. Tá. O que acontece, então? Se a gente, então, quiser saber, então, qual foi a dilatação, né? A dilatação, você vai perceber que esse 8,000192, ele não é a dilatação, né? Ele é o comprimento final. A dilatação ela é o quê? Ela é o comprimento final menos o inicial. Então, esse comprimento inicial é 8,00192 menos o comprimento final, inicial, né? O comprimento final é 8,00192 menos o comprimento inicial, que é 8. Então, vai dar isso aqui, ó. 0,0019. Professor, mas aumentou muito pouquinho. Porque o fio era pequeno, né? Ele só tinha 8 metros. Mas nós vamos ver no nosso próximo exemplo agora que se ele fosse muito grande, tivesse quilômetros, você vai perceber que o aumento seria bem significativo, tá? Então nós vamos para a nosso próximo slide aqui, para nós vermos o nosso próximo exemplo aqui, então, tá? Essa é a nossa próxima questão. Então vamos ver aqui então, né? Mais um exemplo da aplicação da nossa fórmula da dilatação linear dos sólidos. Então, vamos ver aqui, ó. Um cabo de linha de transmissão. Agora já aumentou o tamanho, né, professor? Um cabo de linha de transmissão, ele é enorme, não é isso? Então, chega a ter 10 km, não é isso? Então é muito grande. Então, ó, um cabo de linha de transmissão com alfa. Então, com o coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação depende do material, tá? A madeira vai ter um coeficiente de dilatação. O aço vai ter outro coeficiente de dilatação. O cobre, cada material tem o seu coeficiente de dilatação, diferente um do outro. Tem materiais que vão dilatar mais do que outros. Por quê? Porque tem um coeficiente de dilatação maior, tá? Então, o desse fio, tá? O material desse cabo de linha de transmissão, ele é esse aqui, ó. Foi dado aqui pra gente, né, ó. Esse aqui é o coeficiente de dilatação desse cabo. Alfa igual a 1,1 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. É essa a unidade de medida do coeficiente de dilatação. Tá. Bom, então, como é que a gente vai fazer então? Ele dá o comprimento do cabo, o comprimento inicial do cabo, né? Ele fala que ele tem 10 km de extensão a uma temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Bom, aí ele continua dizendo, ele fala assim: qual a dilatação linear desse cabo se a temperatura chegar a 40 graus Celsius? Então, a gente vai ter um intervalo aí de aumento de temperatura, né,
de 20 graus Celsius, não é isso? A gente vai ter então, ó, porque a temperatura final é 40 menos a inicial que é 20. Então a variação de temperatura vai ser de 20 graus Celsius. Tá, então a gente vai usar esses valores na fórmula que a gente tem. Variação de temperatura, comprimento inicial e coeficiente de dilatação linear. Então nós vamos usar aqui. Então é sempre a mesma fórmula. Então a gente vai usar então dilatação igual coeficiente de dilatação, que vai ser 1,1 vezes 10 a menos 4. A gente coloca aqui o valor dele então. L0, comprimento inicial, 10 vezes 10 ao cubo. Professor, mas falou 10 km. Então, esse casão do quilômetro ele é 1000, tá? E 1000 é 10 ao cubo. 1000 é 10 ao cubo. Então a gente escreve 10 ao cubo. 20, isso, vezes 20, que é a variação de temperatura. Então agora a gente vai efetuar os cálculos para encontrar então qual vai ser então o aumento desse cabo, tá? Se essa temperatura variar de 20 graus Celsius. Então vamos ver aqui então. Então eu tive aqui então 1,1. Se a gente multiplicar 1,1 por 20, vai dar 22. Então a gente fica com 22. Tá. Se a gente multiplicar esse 10 pelo 10 a menos 3, vai dar... A menos 3 não, 10 vai dar 3, né, cabeção? 10 vai dar 3, positivo. Então se a gente multiplicar, porque aqui era o 1000, né? Então 10 elevado a 10, que é elevado a 1, né? Vezes 10 elevado a 3, é aquela regra de potenciação. Você mantém a base e soma os expoentes, né? Então 1, que é o expoente do 10, mais 3, que é o expoente do 10 a menos... O 10 elevado a 3, né? 10 elevado a 3, ele é 4. Então 1 mais 3, 4, tá? E esse 10 a menos 4 é o 10 menos 4 daqui que desceu para cá, tá? Então tá. Agora vamos continuar então. Agora vamos efetuar então a multiplicação de potência de mesma base, de base 10. Então vamos efetuar essa multiplicação de potência de mesma base. Então como é que faz, professor? É como sempre a tia da matemática fala para você lá na escola, né? Ou o tio da matemática. Sempre falava assim para você, né? Como é que eles diziam? Eles diziam assim: multiplicação de potência de mesma base. Você mantém a base e você soma os expoentes. Então vai somar o que? O menos 4 com o 4, certo? Então, menos 4 mais 4 vai dar quanto? Vai dar 0. Então, fica 10 elevado a 0. Professor, mas todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso mesmo, muito bem. Isso mesmo, cara. Então, a gente vai ficar com quanto, então? Com 22 vezes 1, que dá 22 metros. Ó, professor, agora foi significativo o aumento, hein? Agora ele aumentou 22 metros. Já é uma boa, uma considerável. Lembra lá? Por que, professor, que aumentou tanto? Você lembra lá que a dilatação ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial? Não é isso? O comprimento inicial dele já não era enorme, não era isso? Não era 10 km? Então, por isso que deu uma dilatação tão grande, uma dilatação de 22 metros, tá vendo? Então é por isso aí que o comprimento inicial ficou tão grande. Inicial não, o comprimento, a variação de comprimento, né? A variação de comprimento ficou tão grande, né? 22 metros de dilatação, né? O comprimento ele variou 22 metros, tá? Ele aumentou 22 metros, né? O seu tamanho, porque ele já era muito grande. Então é isso, porque ela é diretamente proporcional. Tá. E professor, então um cabo linha de transmissão dele, um cabo desse linha de transmissão, ele aumenta 22 metros de tamanho, sim, distribuído nos 10 km que ele está, né? Mas mesmo assim é perigoso você instalar ele de maneira errada, porque ó, na instalação, né, ó que eu pus para vocês aqui, ó, na instalação é necessário que conhecer as variações de temperatura do local, é isso? Para efetuar cálculos, para poder saber qual vai ser a folga que você vai instalar esse cabo, né? Qual é a folga dele? Porque dependendo de como você instala ele de forma errada, se você não considerar isso, né, ó, caso contrário, né, pode ocorrer o cabo arrebentar, é isso? Ou uma torre daquelas entortar, né, por causa da contração do fio. Porque quando faz frio, o cabo ele se contrai, tá? Então ele pode se contrair uma distância grande, né, um tamanho grande. Quando está fazendo frio, ele pode se dilatar muito quando está calor. Então eu pus aqui, ó, caso contrário, né, ó, pode ocorrer o cabo arrebentar no frio,
né, no frio demais. Ele pode arrebentar no frio demais, se você não instalar ele de maneira correta. A folga for muito pouca, se você colocar uma folga muito pequena, né, tá? Por exemplo, você instalou ele quando estava calor, aí você colocou uma folga muito pequena, e aí quando esfriar ele vai contrair muito, pode arrebentar, né? Aí vai gerar problema. Então você tem que saber as médias de temperatura do local, a temperatura da instalação quando você está instalando ele, para você saber qual vai ser a folga que você vai deixar, tá? Ou pode também alcançar o chão, né? No frio ele pode alcançar o chão, né, quando no calor, né, quando esquentar muito, ele pode alcançar o chão. Por exemplo, está muito frio, aí você vai lá e instala ele para uma folga muito grande na época do frio, né? E aí quando esquenta ele dilata muito e pode chegar até o chão. Professor, você está exagerando, chegar até o chão, né? Está exagerando um pouco, sim, mas é para você entender. Está exagerando um pouco. Não chega ao chão, ele pode ficar muito baixo, tá? Isso pode prejudicar, né? Então é isso aí, gente. Então, tá? Então esse foi o nosso exemplo 2, tá? Nós estamos vendo os problemas que implicam a dilatação térmica, não é isso? Problemas e soluções. A gente vai ver também que também, por um lado, ela pode ser boa, pode também ter soluções por causa da dilatação térmica. Então vamos ver aqui o nosso próximo slide. Então, aí esse nosso próximo e última questão. Os trilhos de uma linha férrea. Então, vamos analisar isso aqui. Então, como é que funciona? Já que a matéria se dilata, então os trilhos da linha férrea também vão se dilatar, porque eles são feitos de um material que tem o seu coeficiente de dilatação. Tá, então vamos lá. Então, os trilhos de uma estrada de ferro têm 10 metros de comprimento. Só isso, professor? Só tem 10 metros de comprimento, porque eles são feitos pequenos, tá? Porque se você fizer muito grandes, a dilatação pode criar problemas, tá, na forma deles durante o trajeto. Então você tem que fazer os trilhos pequenos por culpa da dilatação. Você não pode fazer trilhos de trem muito compridos. Tá, aqui também é exagerado, 10 metros é muito pequeno, né? Mas é questão para a gente entender a teoria, tá? Porque tem um lado prático e tem um lado da teoria, tá, gente? Entender a teoria é uma coisa e a prática é outra, certo? Na prática é que você vai poder fazer as aplicações tecnológicas, tá? Mas também não adianta ir para a prática sem saber teoria, certo? Às vezes a teoria é mais importante que a prática, às vezes a prática é mais importante que a teoria, certo? Então é assim, as duas dependem uma da outra. Então vamos lá, né? Então, ó, os trilhos de uma estrada de ferro têm 10 metros de comprimento. A temperatura de 20 graus Celsius. Então, numa temperatura de 20 graus Celsius, o trilho tem esse comprimento de 10 metros. Tá, 10 metros. Sabendo que nessa região, então, se a gente vai instalar então uma linha férrea, a gente tem que saber a variação de temperatura da região da onde vai ser instalado esses trilhos, tá? Por quê? Para ter conhecimento sobre se eles vão encostar um no outro, porque se eles encostarem no outro vai gerar problema. Então vamos ver aqui então, sabendo que nessa região a maior temperatura que um trilho desses exposto ao sol pode atingir é 55 graus Celsius, tá? Calcule a distância mínima entre os trilhos para que eles não se espremam. E ele dá aqui o coeficiente de dilatação do material de que o trilho é feito. Tá. Como é que é isso, professor? É assim, ó. Vamos imaginar assim, um trilho então. Vamos pegar um trilho deste de 10 metros. Tá aqui um trilho de 10 metros, tá vendo? Quando ele dilatar, que ele variar a temperatura, que a temperatura variar de 20 para 55 graus Celsius, ele vai aumentar de tamanho, concorda comigo? Sim, né? Vai aumentar de tamanho. Bom, então, mas como que ele aumenta de tamanho? Ele aumenta de tamanho assim, ó. Ele aumenta de tamanho, a metade do aumento fica para um lado dele, não é isso? E a outra metade do aumento fica para a outra metade dele.
Então ele aumenta para as duas direções, não é isso? E a matéria vai aumentar para as duas dimensões. Ela não vai aumentar só para uma dimensão, né? Ele vai aumentar para as duas, só para uma dimensão não, só para uma direção, né? Cabeção. Ele vai aumentar para as duas direções. Então ele vai aqui, ó. Então a matéria vai aumentar para a direita e para a esquerda. Ele vai aumentar, né? Então tá aqui, ó, eu simbolizei um tamanhozinho que aumenta para cada lado, tá vendo? Ele aumenta um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, não é isso? Só que os trilhos vão ficar encarrilhados um na frente do outro, não é isso? E vai ter que ter uma folga entre eles, para eles poderem aumentar e diminuir de tamanho sem um encostar no outro, tá? Porque se eles se espremerem, aí eles se entortam. Se eles se entortarem, fica ruim para o trem passar, não é isso? Aí dá problema. Então o que acontece então? Então aqui, ó, ele quer que a gente calcule então essa folga mínima, né? A distância mínima entre os trilhos. Então essa folga mínima, ó, a folga mínima entre os trilhos deve ter a mesma medida da dilatação total de qualquer um deles. Por quê, professor? Pelo seguinte, vai na junta, vamos na junta deles aqui, vamos olhar, observar essa junta deles. Quando um junta com o outro. Como é que é isso aqui? É assim, tem que ter uma folga. Então tá aqui a folga no meio, tá vendo a folga entre eles, não é isso? E aqui, ó, o tanto que eles podem aumentar. Eles podem no máximo um encostar no outro, não pode aumentar mais do que isso, não é isso? Então aqui é o que eles vão. Só que eles aumentam, como é que eles aumentam cada um? Eles aumentam a metade para um lado, não é isso? E esse aqui, ó, ele vai aumentar a metade dele para um lado e a outra metade vai aumentar para o outro lado, não é isso? E esse aqui também vai aumentar a metade do aumento dele vai estar para esse sentido, para essa direção aqui, né? Para esse sentido aqui, né? E outra metade para o outro sentido, né? Então eles aumentam metade para um sentido e metade para o outro. Só que se você somar o aumento dos dois, o aumento desse mais o aumento desse aqui na direção para cá e o aumento desse na direção para cá, se você somar, essa soma vai dar justamente o aumento que cada um aumenta total, não é isso? Se a gente pegar o aumento total desse aqui, que vai aumentar a metade para cá e a outra metade para lá, vai dar justamente a soma dos aumentos, porque é a metade, não é isso? A soma do aumento desse mais a soma do aumento desse vai dar a soma do aumento de um deles, de qualquer um deles, certo? Tá? Então é daí que nós vamos partir então para resolver a questão. Então, para a gente saber então qual o tamanho, e esse justamente é o tamanho da folga, né? O tamanho da folga é a soma do aumento desse aqui nessa direção com o aumento desse aqui nessa direção, tá? Essa soma é justamente o tamanho da folga. É o tamanho que eles podem crescer, não é isso? Então, a gente pode perceber então que essa soma vai ser justamente o aumento de um deles. O aumento total de um deles vai ser o mesmo que essa soma, porque eles são do mesmo material, tá? Então como é que a gente vai fazer então? Usar então a dilatação. Então a dilatação de um deles basta. A dilatação de um deles vai ser a dilatação necessária para a gente calcular a folga entre eles. A folga mínima entre eles, não é isso? Então a gente coloca aqui então a nossa fórmula, ΔL igual a alfa L0 delta θ, e aí a gente pega agora e efetua os nossos cálculos. Foi dado o coeficiente de dilatação do material de que os trilhos são feitos, então está aqui 1,1 10 a menos 5. Foi dado o comprimento inicial de um trilho, que é 10 metros, então 10 metros. E a variação de temperatura vai de 20 a 55 graus, né? Vai de 20 a 55 graus, então é uma variação de temperatura de 55 menos 20 de 35 graus Celsius, a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, né? Nós temos a final de 55 e a inicial 20, então vai dar 35. Tá, então aqui a variação de temperatura a gente coloca 35 graus, tá? Agora vamos multiplicar então. O 11 pelo 35 vai dar 385. E o 10 a menos 5? Continua, 10 a menos 5. Tá, então esse é o resultado. 385 vezes 10 a menos 5 metros. Se a gente quiser entender melhor isso, a gente escreve ele em milímetros, tá? Ou em centímetros, né? Mas aqui é melhor em milímetros, porque a dilatação é bem pequena, você pode perceber, só tem 10 metros, né? Bom, então, a gente vai perceber aqui então que vai ser assim, ó, 10 a menos 3, porque a gente quer escrever em milímetros, então a gente vai fazer assim, ó, o 10 a menos 5 não é milímetros, eu quero escrever em milímetros, então eu tenho que escrever em 10 a menos 3, porque 10 a menos 3 aqui é milímetros, então
eu mudo a potência de 10 a menos 5 para 10 a menos 3. Posso fazer isso, professor? Pode, desde que você ande com a vírgula de maneira correta. Como é que anda com a vírgula de maneira correta? É assim, ó, veja bem. Para escrever 10 a menos 3, que é o milímetro, por quê? Porque a minha intenção era essa, a sua intenção tem que ser essa, escrever em milímetro. Então você já vem com a intenção de colocar o 10 a menos 3 no lugar do 10 a menos 5. Então você vem e coloca 10 a menos 3 no lugar do 10 a menos 5. Só que quando você faz isso, você pegou esse expoente aqui da potência e aumentou ele em 2 unidades, não é isso? Aumentou. Por quê? Por que aumentou, professor? Porque o menos 5 é menor do que o menos 3. Então você aumentou o expoente. Você aumentou o expoente, não é isso? Se você aumentou o expoente da potência, então você tem que diminuir o número. Ah, é assim, professor? É, um compensa o outro. Se você aumenta o expoente, você tem que diminuir o número. E diminuir o número é andar com a vírgula para a esquerda, não é isso? Então, a gente vai ter que andar com a vírgula para a esquerda. Quantas unidades? A mesma quantidade de unidades que você aumentou. Você não aumentou 2? Não era menos 5? Não foi para menos 3? Né, ó? Menos 5, né? Menos 4, menos 3. Então, você aumentou 2 unidades aqui, não é isso? O expoente. Então, você vai andar com a vírgula 2 casas, diminuindo o número, porque você aumentou o expoente, então você vai diminuir o número 2 casas. Então, você vai andar com a vírgula 2 casas. Então, a vírgula não estava aqui? Então, você anda 1, 2. Agora sim. Então, vai dar 3,85 milímetros. Por que escrever um mzinho agora? Porque o 10 a menos 3 é o mzinho do milímetros. Então, essa é a dilatação. Essa é a dilatação total de 1 trilho. 1 trilho, no total, ele dilata isso. E essa deve ser a folga entre os trilhos, que deve ser deixada entre os trilhos, para que eles não se espremam, né? Não ocorra aquela mudança de forma nos trilhos, tá? Que atrapalharia o trem a funcionar direito, não é isso? Então é isso aí. Então vocês perceberam aí que a dilatação térmica, ela em muitos casos ela atrapalha a vida da gente, tá? E às vezes ela ajuda também, mas mais para frente nós vamos ver outros casos, né? Então é isso aí, galera. Então fiquem bem, fiquem todos com Deus, e a gente volta aí mais para frente com mais aulas, mais conteúdos. E é isso aí. Valeu. Até mais. Até mais.